Vladimir Putin está oficialmente ficando sem dinheiro e agora devora suas próprias elites para sobreviver. Para financiar sua guerra fracassada, o Kremlin confiscou dezenas de bilhões de dólares de oligarcas russos e empresas ocidentais em fuga. Mas nem mesmo o maior roubo da história da Rússia é suficiente para estancar o sangramento. É por isso que algumas das maiores empresas da Rússia estão à beira de um colapso total. E elas estão implorando por ajuda a Putin, mas essa ajuda não virá tão cedo. Desde que Putin anexou a Crimeia em 2014, a Rússia confiscou riquezas de cerca de 30 oligarcas. Destes, 17 estavam entre os 100 bilionários mais ricos do mundo. O valor total que ele roubou é de aproximadamente 2,6 trilhões de rublos. É difícil converter esse valor para dólares, pois o rublo colapsou drasticamente desde 2014, mas é seguro dizer que estamos falando de dezenas de bilhões de dólares roubados dos próprios membros da elite dele. Mas isso foi antes dessa guerra começar. Desde fevereiro de 2022, as coisas pioraram na Rússia. Putin não persegue só oligarcas que se opõem a ele, mas também empresas ocidentais que tentam deixar a Rússia. A tática é simples. Quando uma empresa ocidental tenta vender seus ativos russos e sair, Putin bloqueia a venda. Ele assume os ativos e os entrega ao seu círculo íntimo com um grande desconto. Ele está tirando bilhões do Ocidente e dando aos amigos e familiares. Nos 3 primeiros anos da guerra, roubou cerca de 50 bilhões de dólares. Mas o pior é que não está funcionando porque não é suficiente. Na verdade, até mesmo as pessoas que estão sendo pagas pela Rússia para mentir por ele estão começando a dizer a verdade. Só escute, esse trecho é de um propagandista russo. Muitos aqui, principalmente na cultura e educação, sentem vergonha de ser russos. Às vezes, pessoas do meio cultural ligam querendo ajudar com a arrecadação. Sempre digo que somos totalmente a favor. Claro, ajudem, mas saibam que quando anunciarem a arrecadação para a equipe, sinceramente, vocês vão ficar chocados. E foi exatamente isso que aconteceu. Metade da equipe disse, por quê? Precisamos dessa guerra? Que porcaria é essa? Somos totalmente contra. O cara ficou completamente chocado. O fundo está vazio. Quase ninguém envia dinheiro. Já é sorte se conseguirmos comprar meias e cuecas. A arrecadação de fundos está muito baixa. Antes conseguíamos comprar veículos, drones e geradores. Tudo está fraco porque o pessoal está cansado e o país enfrenta problemas sérios. Todos estão de saco cheio. Até o fim do primeiro trimestre, as pessoas começarão a acordar. Em Moscou, 500 restaurantes fecharam. Muitos negócios que antes ajudavam com diesel, combustível ou o que podiam estão fechando e não podem mais ajudar. E até o final do ano, estaremos vamos quebrar feio. Nós vamos para o buraco? Ouça. Propagandistas russos, que deveriam apoiar a guerra, admitem abertamente como ela prejudica a economia. O exército russo não tem dinheiro para se manter, o que é um grande problema para Putin, que deseja lutar por anos. Aqui está uma piada soviética que resume bem a situação. Um general soviético fala aos soldados: tenho boas e más notícias. A boa notícia é que vocês vão poder trocar de roupa de baixo hoje. A má notícia é que vão ter que trocar entre vocês mesmos. Esse é o sistema logístico russo atualmente. Felizmente para o exército, a situação na linha de frente não está tão ruim quanto na Rússia, onde as pessoas não recebem salários. A estratégia de Putin de gastar $1 bilhão a cada 2 dias bombardeando a Ucrânia não funciona para os motoristas de ônibus russos. Eles entraram em greve, estão exigindo seus salários, os salários que ganharam, mas não receberam nenhum pagamento desde janeiro. Motoristas de ônibus, pessoas que trabalham para o governo municipal, não estão sendo pagos. Isso nos diz tudo o que precisamos saber sobre como o orçamento russo está se sustentando. A situação deles não é tão grave quanto em Leningrado, cidade natal de Putin. Prédios da polícia militar estão literalmente desmoronando, caindo onde foram construídos. Por quê? Porque ninguém está gastando dinheiro para reparar ou manter os prédios onde os funcionários do governo trabalham, pessoas estão morrendo e, enquanto estou gravando isso, a operação de resgate nesse local ainda está em andamento. Agora, eu sei o que alguns de vocês já estão pensando. A economia russa cresceu 1% no ano passado. Talvez não seja tão ruim quanto estou dizendo agora. Deixe-me explicar esse número. Por quê? Como tudo na Rússia, precisamos olhar mais de perto.
O único setor na Rússia que é realmente, entre aspas, produtivo é o setor de defesa. As empresas de defesa que estão produzindo tanques, armas, balas, tudo o que o exército precisa. Mas aqui está o problema com esse tipo de crescimento econômico. Ele não é sustentável. É possível aumentar o PIB em 1% ao investir bilhões nos fabricantes de defesa. Eles produzem um tanque, que é enviado à Ucrânia e destruído. No final das contas, você não está produzindo nada que melhore a vida dos cidadãos, não está criando dividendos futuros, você está apenas queimando dinheiro. Você gasta tanto dinheiro construindo um tanque e ele é destruído. Mas o pior de tudo é que o setor de defesa está sugando todo o capital, recursos e talentos que outros setores precisam. E é por isso que todas as outras indústrias na Rússia estão à míngua. Veja a Ferrovias Russas, maior empregadora do país, agora enfrentando falência. Se até as ferrovias têm dificuldades, isso já diz tudo. Indústrias que antes exportavam e transportavam produtos pelo país já não operam no mesmo nível. E é por isso que a ferrovia russa está em dificuldades. E não são só as ferrovias. A indústria sobre a qual a Rússia foi construída, sua indústria do petróleo, também está entrando em colapso, como você pode ver na sua tela. Empresas petrolíferas russas estão falindo devido à queda global do preço do petróleo e às sanções que as excluíram dos principais mercados compradores. Algumas grandes empresas continuam vendendo petróleo no mercado negro, pois podem se sustentar por mais tempo. Mas muitas das empresas de médio e pequeno porte, simplesmente não estão conseguindo operar pelo mesmo tempo. Essas são as mesmas empresas que antes patrocinavam times de futebol europeus para mostrar a riqueza e influência de Moscou. Agora, nem conseguem pagar suas próprias contas. Quero pedir desculpas antecipadamente pela próxima, pois parece piada. Mas não faria piada com religião. E não é piada. Está realmente em uma manchete. A Igreja Ortodoxa Russa anunciou que Deus não ouvirá as orações dos russos por salários mais altos, quando até a Igreja está dizendo que nem Deus vai ajudar. Com a economia, as coisas ficaram absurdas. Então surge a pergunta óbvia. O que Putin está fazendo enquanto sua economia desmorona? Bem, felizmente, ele está elaborando um plano para tirar a Rússia dessa situação. E esse plano é criativo. Ele prometeu aos Estados Unidos 14 trilhões de dólares em troca do fim das sanções. À primeira vista, isso parece um ótimo negócio. O alívio das sanções para a Rússia pode ajudar muito a salvar a economia. E para os Estados Unidos, 14 trilhões de dólares ainda é muito dinheiro. A economia dos Estados Unidos é cerca de 30 trilhões de dólares. Isso significa que a Rússia quer pagar metade da economia dos Estados Unidos apenas para ajudar Putin a sobreviver. Mas, como tudo na Rússia, há um problema. E é um grande problema. A Rússia não tem 14 trilhões de dólares nem chega perto disso. Aqui o presidente finlandês Alexander Stubb explica o problema. Ouça. E claro, quanto você confia em um acordo de negócios russo e você? Eu ouvi os russos dizerem que você terá acesso a 12 trilhões e aí você pensa, ok, o PIB russo é de 2,5 trilhões. De onde vêm esses 12 trilhões? Então, eu acho que quem está fazendo esses acordos, quem está envolvido nisso, precisa ter muito cuidado, porque eu acho que os russos estão mentindo. Quero dizer, a gente já devia ter previsto isso. Putin nunca foi bom em matemática. Ele queria uma operação militar especial de 3 dias e já estamos quase há 4 anos nisso. Talvez seja um problema de contagem ou algo assim. Parece que a Rússia realmente tem um plano para obter 14 trilhões de dólares e é um plano bem engraçado. Veja. A Rússia multou o Google em 1,2 quintilhão de dólares. Deixe-me colocar esse número em perspectiva. 1 quintilhão é 1 milhão de bilhões, ou seja, um seguido de 18 zeros. O PIB global total, a soma do PIB de todos os países do mundo, é de cerca de 110 trilhões de dólares. Isso significa que a multa que a Rússia impôs ao Google é 900 bilhões de vezes maior do que o PIB global. Por quê? O Google removeu 2 canais do YouTube ligados à mídia controlada pelo Kremlin. Acho que Putin pretende financiar a oferta de 14 trilhões multando o Google por um valor inexistente. Mas espere, Putin tem um problema, e esse é especialmente irônico. Lembra por que Putin disse que iniciou essa guerra? Ele alegou que a Ucrânia estava perseguindo minorias de língua russa. Ele disse que Zelensky proibiu o idioma russo na Ucrânia, mesmo que o próprio Zelensky fale russo. Pois bem,
Parece que Putin está repetindo isso ao proibir idiomas estrangeiros na Rússia. Qualquer empresa que usar idiomas estrangeiros em sua publicidade ou sinalização será multada entre 8 mil e 10 mil dólares. A proibição inclui postagens em redes sociais, mesmo nas já bloqueadas. Na Rússia, só é permitido o idioma russo. Agora está claro por que Putin faz isso. Como o Google não responde aos e-mails, Putin quer dinheiro de qualquer forma. Se não pode chantagear o Google, ele tenta chantagear cidadãos russos. Está tão desesperado que multa as empresas por usarem inglês em placas.